Em primeiro lugar, sambar na cara da sociedade, porque eu disse aqui, e disse também, que ia haver pedido de vista, né? Ai, porque o Toffoli te contou? Não. Não. Lógica elementar. Né? Eu pediria vista também. Sabe por quê? Há ou não há uma proposta que chegou à Câmara, Sim. vinda do Senado, aprovada por praticamente, acho que é Unanimidade na CCJ, é. Na CCJ da Câmara, e acho que no Senado foi unanimidade ou quase também, que simplesmente extingue foro para todo mundo, extingue geral. Só mantém para presidentes de poderes. Hã? Já foi aprovada por unanimidade na CCJ da Câmara e espero, se os deputados tiverem... Olha aqui, para mim vai ser um teste de dignidade mínima essa. Atenção, senhores deputados. Quando a gente tiver esse recurso, se Deus quiser, eu vou falar assim, close em mim, fecha em mim. Né? Vai ser para mim um teste de vergonha na cara. Deputado que tem vergonha na cara vai votar a favor da extinção do foro para todo mundo. E isso, naturalmente, inclui juízes e procuradores. Porque hoje, essa votação que está tendo lá no Congresso, ela é vergonhosa, ela começa sendo vergonhosa, porque ela só diz respeito a deputados e senadores. É uma discriminação inaceitável essa. Né? Não dizem eles, são 50 mil pessoas com foro especial. Há 4 artigos na Constituição que cuidam da prerrogativa por foro especial, porque tem os dos prefeitos, tem o artigo, o 102, que é o que trata dos deputados e senadores, depois tem o que trata dos juízes, depois tem o que trata dos procuradores, depois... Não é? Então isso é matéria constitucional, meu amigo. O que o Supremo está fazendo é legislar. Mais uma vez. E eu acho engraçado ver os grupos de extrema-direita no Brasil, e que ultimamente não se distingue da extrema burrice, a saudar o fim do foro como se fosse uma grande glória. É parte da agenda do ministro Roberto Barroso, o ministro legislador. Roberto Barroso foi o advogado que patrocinou a igualdade entre a união civil gay e a união civil heterossexual. Eu sou contra? Não, eu sou a favor. Só que o artigo 226 da Constituição diz que a união civil é aquela celebrada entre homem e mulher. Até que tem esse artigo na Constituição, você não pode ir lá e você fazer a mudança por conta própria. Tem que mudar isso. É um dos ministros que patrocinaram as cotas raciais, o que fere o caput do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, você não pode estabelecer leis que desigualem as pessoas, nem sob o pretexto de corrigir desigualdades, a menos que você vá lá e faça uma emenda constitucional que cuide disso. Todos são iguais perante a lei, ressalvando-se os casos em que não sei o que tal, e aí você cria as ressalvas. É a Constituição. Então, refizeram a Constituição. Atenção, esse mesmo Supremo desrespeitou o Código Penal que estabelece as exclusões de crime no caso de aborto, que são apenas 2. Risco de morte da mãe e estupro. Vai o Supremo e acrescenta, e também fetos anencéfalos. Vai o Roberto Barroso há pouco e diz, todo aborto feito até o 3º mês de gravidez exclui-se o crime. Toma o lugar do legislador, vai lá e legisla. Estão se preparando, aliás, para a legalização ampla do aborto. Mas o Brasil tem uma lei que criminaliza o uso de droga, das chamadas drogas ilícitas. O Roberto Barroso está no esforço, ele e a turma dele, para, sem passar pelo Congresso, legalizar o consumo de droga ou excluir a hipótese de crime. Como?
vai ser considerado uma questão individual. O consumo de droga. Quer dizer, eles vão tentar. Então você, em nome... E aí, veja, quando eles quiseram fazer o negócio da União Civil, que eu insisto, eu sou favorável, mas precisa mudar a Constituição, qual é o truque que eles usam? Olha que notável. Quer ver? Quer ver como quando você quer fraudar a Constituição, qualquer caminho é caminho? O que está no caput do artigo 5º? Todos são iguais perante a lei. Aí você diz assim, mas espera aí. Se pode ter a união civil entre heterossexuais, e se não pode entre homossexuais, então isso está contrariando o artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Então, eu vou dizer agora que, em nome do espírito da Constituição, valem todas as uniões civis. Mas espera, e o que está escrito na Constituição? Não está em desacordo. A Constituição dessa orientação, mas em nome... muito bem. E no caso das cotas raciais? Como é que a gente diz que ela é constitucional? A gente diz que ela é constitucional da seguinte maneira. Não está lá que todos são iguais perante a lei? Está. Mas os negros não têm uma situação histórica de desigualdade, de peso, da escravidão e não sei o quê? Sim. Então eles estariam impedidos de ser iguais em razão da sua condição histórica. Então, para que eles sejam iguais, nós temos que instaurar a desigualdade. Entenderam? Quer dizer, quando você quer fazer feitiçaria, qualquer coisa serve. A depender da maioria que você forme ali, isso aqui está parecendo Assembleia Venezuelana, está parecendo o Tribunal Venezuelano, está parecendo o Tribunal da Nicarágua, que o orelhudo do Daniel Ortega tinha lá na Constituição, que eles próprios votaram, tinha lá um negócio que proibia a reeleição. O que ele fez? A maioria do tribunal é ligada à turma dele. Disseram assim, não, esse artigo da Constituição a partir de hoje não vale. Mas por que não vale? Porque não vale, a corte decidiu que não vale. Acabou. Então não vale. Passou branquinho. Branquinho. Passou branquinho, Isso, não é? passou branquinho, exato, Não, eu lembro a época que eu disse, como é que é? O Tribunal da Nicarágua é o primeiro a submeter, como eu falei, não é, mas a ideia foi essa. Eu vou lá, eu vou fazer uma revisão na Constituição e excluo algumas coisas que não interessam. Arranco a página que não interessa. Vocês estão entendendo o truque qual é? Você pode apelar aquilo que você quiser e você vai mudando. Então, agora aqui, quem foi que estabeleceu as hipóteses de foro especial na Constituição? Os constituintes. Isso tem que ser emenda constitucional. Tanto tem que ser emenda constitucional, que não foi isso que fizeram no Senado, uma emenda constitucional? Aí eles dizem assim, não, mas eu não estou mudando, eu estou apenas fazendo uma interpretação. Uma interpretação, que eles chamam de interpretação restritiva. Que o espírito da Constituição... Você analisa o espírito da Constituição, e isso acontece muito, porque é que a Constituição americana permanece enxuta. Primeiro que 99% dos casos nos Estados Unidos são resolvidos nos estados. Os imbecis aqui no Brasil, quando compara o sistema brasileiro com o americano, se esquece que nos Estados Unidos, os estados têm 3 instâncias. Cada estado tem o seu Supremo. Para as matérias não constitucionais, frequentemente as constitucionais também, e aí sim, se a parte que não está satisfeita diz, não, é matéria constitucional, não estou contente com a decisão do tribunal, vou apelar ao Supremo, à Suprema Corte, em matéria constitucional. E aí a Suprema Corte, as emendas, não fica emendando toda hora, porque qual é o espírito da nossa Constituição? O que a nossa Constituição consagra? A nossa Constituição consagra os direitos individuais, a nossa Constituição consagra... eu me lembro de um caso horrível, não sei se já comentei aqui, tem uma igreja nos Estados Unidos, um bando de delinquentes, que dizem o seguinte, que tragédias, terremotos, mortes, tudo isso deriva, atenção, vocês acham, até o nome da igreja, tudo isso deriva de homossexualidade e sexo anal. Então, os soldados americanos estariam morrendo no Afeganistão
quando era, por causa disso. Até que não se resolvesse essa questão, os soldados morreriam e nós dessa igreja vamos aplaudir. Quando estiver chegando o corpo de soldado, vamos falar, bem feito, morreu, que Deus está nos punindo. E eles iam aos enterros, erguer cartaz saudando a morte dos soldados. O pai de um dos soldados resolveu recorrer à justiça. Ganhou em todas as instâncias do Estado. Chegou na Suprema Corte, mesmo diante de uma coisa morfética como essa, sabe o que a Suprema Corte falou? A nossa Constituição consagra a liberdade de expressão e a liberdade religiosa? Consagra. Então as pessoas são livres, inclusive, para ser imbecis. E a multa que tinha sido dada foi retirada. Então, nos Estados Unidos, só chega lá... Achou o nome da igreja? Hein? Ainda não. Ainda estamos tentando aqui. Acha no meu blog, pode achar que tem. Um problema que blog Reinaldo Azevedo, igreja, soldado, censura morto. me travou aqui, a hora que eu fui chegar. Censura interna. Então, atenção. Nos Estados Unidos é assim, só as questões realmente constitucionais. Aqui não. Aqui chega um monte de coisa. Né? Porque o Brasil não é uma república federativa. Na prática, o Brasil é uma república unitária. Agora, notem. O que é que foi votado ali? Então, vamos ver. E os imbecis estão aplaudindo. O sujeito só conserva foro especial em razão de crimes cometidos no exercício do mandato e em função dele. O Alexandre discordou só desse em função dele, né? Aí para ele qualquer crime. Sim. Mas desde que no exercício do mandato. Vai para a primeira instância? Pois não. Então o seu Zé da Silva cometeu um crime antes de ser deputado, começa o julgamento na primeira instância, ele se elege deputado. Já disse aqui ontem. E se o juiz da primeira instância decidir decretar a prisão preventiva dele? Pode? Não, né? Acho que não. Criado um conflito de competência. A Constituição diz que o parlamentar só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Aí alguém poderia dizer, mas espere. Isto quando no exercício do mandato. Eu estou falando de um crime cometido fora do exercício do mandato. E aqui não se trata mais de flagrância, se trata já de condenação. Porque um parlamentar ser condenado pode ser preso, ele perde o mandato, inclusive, ser condenado. Quer dizer que aí ele vai perder o mandato, eventualmente, se chegar à terceira instância, por um crime cometido antes de ter sido eleito? Você retira, você caça a vontade do eleitor por um crime que ele cometeu antes de ter sido eleito? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, não menos nefasta e até mais perigosa, é o seguinte. Um coronel prefere ser julgado na sua terra natal ou prefere ser julgado no Supremo? Evidentemente na sua terra natal, porque lá ele tem influência. Vai aumentar a impunidade, não vai diminuir. Vai aumentar. Aguarde o que eu estou dizendo. Só não vamos ter essa sensação porque não vamos nem ficar sabendo. As coisas vão morrer por lá mesmo. E agora a imprensa está saudando o fato de que os crimes do Petrolão irão todos para a primeira instância, segundo o que estão dizendo por aí. Vem cá, Caixa 2. Se o cara já é parlamentar, cometeu crime de Caixa 2. Esse crime é cometido durante o mandato. Sim. Então fica no Supremo. Se ele não era parlamentar e cometeu crime de Caixa 2... Está relacionado ao mandato. Eu pergunto, está relacionado ao mandato ou não está? Ele não era ainda. Vamos falar assim, não pode estar relacionado ao que ele não tinha. Então, esse ficaria na primeira instância. Note, um Caixa 2 vai ser Supremo, porque o cara já era parlamentar.
Outro caixa 2 não vai ser. Mas eu posso considerar que o caixa 2 foi cometido em razão do mandato ou não? Porque isso é crime cometido durante o mandato e em função dele. Esse crime do caixa 2 foi em função do mandato ou não foi? Ou então vai se considerar, não, mas espera aí, ele não foi. Não foi em função do mandato, o mandato dele não prevê que ele faça caixa 2. Bom, mas o mandato dele não prevê que ele cometa crime nenhum. Vai aumentar o volume de demandas. Vai ser um fuá. Vai ser uma confusão dos diabos. Essa é a feitiçaria do... a tal que eu costumo chamar o cruzamento do jumento com a vaca. Mal sucedido. Né? Igreja Batista de Westboro, é isso mesmo. É isso mesmo. Kansas. É isso mesmo. No Kansas. Essa gente, esses delinquentes, tem os cartazes deles e tal. Deus odeia gays. Deus odeia gays e tal. Eu falava da igreja americana agora há pouco, né? Uma igreja que é uma família. A igreja é uma família, praticamente. Muito bem. Vai ser uma confusão do capeta se isso passar. Então, por isso, né? Eu sugiro duas coisas aos senhores congressistas. Em primeiro lugar, né? Que votem, né, na Câmara para acabar com o foro de todo mundo. E aí acabou. A hora que a confusão se tornar insuportável, se regulamenta. Né? Porque não faz sentido o ministro Barroso vir com uma agenda que só pune os deputados federais e os senadores. Atendendo à demanda do Ministério Público, que quer que os parlamentares todos fiquem na primeira instância. Acontece que, a partir daí, serão criadas duas categorias, inclusive de parlamentares. Estou dizendo, aquele que fez caixa 2 e já era deputado, aquele que fez caixa 2 e não era deputado. Saber se o caixa 2 está relacionado ao mandato ou não está. Quem vai dirimir isso tudo? Vai acabar sendo o Supremo, vai aumentar o volume de coisas do Supremo. Hã? Mais uma irresponsabilidade do Supremo, como foi a proibição do financiamento de campanha por empresas. Quem, senão Roberto Barroso, está na raiz disso também? Né? E, no entanto, está sendo aplaudido. Bom, foi pedido vista, não tem prazo para devolver esse voto. Né? O ministro Dias Toffoli retoma quando quiser. Ah, mas já tem a maioria. Pergunta, já tem a maioria, entra em vigor ou não? Não. Uma decisão do Supremo só entra em vigor depois de publicado o acórdão, que é o texto do que foi votado. Porque até a publicação do acórdão, né, os ministros ainda podem mudar de voto. Tá? A rigor, na prática, a mudança se dá até a proclamação do resultado pela presidência da Casa. Mas, de verdade, até a redação do acórdão, ainda o ministro pode mudar de voto. Tá? Então, até que não haja isso, fica tudo como está. Eu, no lugar do ministro Dias Toffoli, esperaria agora a Câmara votar o projeto que veio lá do Senado. Ah, não vai votar nessa legislatura. Que fique para a próxima. Que fique para a próxima. Né? Uma irresponsabilidade o que está em curso. Fazer o quê? É isso aí, hashtag pronto, falei, etc e tal. Depois eu escrevo também e você lê tudo lá.